Olá, meu irmão, minha irmã, quinta-feira, dia 2 de fevereiro. Hoje a igreja celebra a festa da apresentação do Senhor Jesus no templo, 40 dias após o Natal, 40 dias após o nascimento do filho primogênito. O casal judeu, José e Maria, levam o seu primogênito para apresentá-lo no templo a Deus. E eu quero acolher você que pela primeira vez nos encontra aqui no nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, ative as notificações, deixa sempre aí o seu joinha, o seu like. Isso é muito importante para nós. E eu quero lembrar você, dia 22 desse mês tem início a Quaresma. Vamos viver uma santa Quaresma, fazendo juntos o nosso diário espiritual do tempo quaresmal, que fica lá no nosso site, tá bom? O diário espiritual de cada mês, é a homilia de cada dia por escrito, com as perguntinhas, a oração, as propostas de penitência e de exercícios espirituais para o tempo da Quaresma, que você pode ter no seu celular, no seu computador, ou baixar o arquivo, imprimir, encadernar e fazer como muita gente faz, você está vendo aí na sua tela, viver esse tempo bonito de oração, de estudo bíblico com a palavra de Deus. Então já vai programando aí para vivermos uma santa Quaresma, tá bom? Vamos ao evangelho então dessa festa da apresentação do Senhor. Hoje a igreja proclama para nós o evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 40, e diz assim: Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino dos braços e bendisse a Deus: Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje então esse dia, o dia da apresentação do menino Jesus ao templo. Era, como vimos na leitura, um costume judaico, não é? No 40º dia, leva o menino, apresenta o menino, e faz a oferta a Deus, faz um louvor a Deus por Deus ter concedido um filho. Nós vemos ali então que José e Maria vão oferecer o casal de pombinhas, era então o sacrifício, né, dos pobres. Mas a igreja proclama esse evangelho hoje justamente para fazermos memória e ato de fé. Quem é esse menino apresentado ao templo? Ele está rodeado aqui de santos personagens, né? O primeiro e maior deles, a Santíssima Virgem Maria. Depois, o glorioso São José, um casal fiel a Deus, que tinha o costume de viver os costumes da religião, da fé, de serem generosos e tementes a Deus. Ao redor desse menino nós temos também a profetisa Ana, uma mulher que por 12 anos foi casada, agora já tem 84 anos, serve a Deus com jejuns e orações. Portanto, jejuar e rezar
é um modo de servir a Deus, de tocar o coração de Deus, interceder a Deus, né? Temos aqui, tem um espaço maior nessa leitura, Simeão, o profeta, velhinho, ele é justo e piedoso e o Espírito Santo estava com ele. Que graça, né? Poder chegar à terceira idade, à melhor idade, poder chegar muito perto já do fim da vida e ser reconhecido como alguém assim, se saber alguém assim, justo, piedoso, e por isso o Espírito Santo estava com ele. Justo significa o homem correto, ajustado, que não deve a Deus, não deve ao próximo, não deve a si. Justiça, na Bíblia é santidade. Ele é justo, ele é muito correto, mas junto com isso ele é piedoso. Piedade é uma virtude, um dom que é um sentimento, é um afeto mesmo do coração para com as coisas sagradas. Ele não só é um homem que não faz nada de errado e procura fazer tudo que é certo, como ele tem uma piedade, ele tem uma doçura, ele tem um gosto interior para as coisas de Deus, como por exemplo o templo, ir ao templo. Bom, se alguém é justo e piedoso, claro, o Espírito Santo estava com ele. E aí vai dizer, verde palmeiras aqui no versículo 27, movido pelo Espírito Santo ele veio ao templo. Interessante a gente notar isso. O Espírito Santo nos move em direção ao templo, à casa de Deus. E ainda bem que ele era dócil ao Espírito Santo, porque naquele dia, porque obedeceu essa moção interior, vai ao templo. Gente, há quantos e quantos anos ele ia ao templo e nunca tinha visto o que queria ver, nunca tinha vivido o que queria viver. É um homem de esperanças, né? Mas já idoso, velhinho, então, porque movido pelo Espírito Santo, ele vai ao templo. Veja, até onde a gente sabe aqui, não era sábado, então não era preceito. Ele mesmo não tem que oferecer um sacrifício a Deus, como era o caso de José, por causa do filho. Então, por que ele vai ao templo? Veja, não era lei, não era obrigado ir. Naquele dia, não. Mas se na fé a gente vive só daquilo que a fé nos obriga, a gente vive muito pouco da fé. Porque a fé, a igreja, nos obriga o mínimo do mínimo, assim, o básico do básico. Mas só isso é pouco. Então, junto com obedecer regras, preceitos e costumes, a gente precisa ter uma docilidade interior. Porque o Espírito Santo nos convida a coisas um pouco maiores, coisas que às vezes não são regra nem lei, não é? E Simeão obedece. E porque obedece, justamente naquele dia, quem é que está lá? O que acontece lá naquele templo? Aquilo pelo qual ele esperou a vida inteira. E aí no cântico de Simeão, né, nesse louvor que ele proclama, ao pegar o menino Jesus no colo, então agora nós sabemos o personagem principal desse dia, Jesus, quem é ele? Na boca de Simeão, quem é Jesus? Né? Ele vai dizer, Senhor, estou tão feliz, o Senhor está realizando sua promessa, me deixe em paz, estou pronto para morrer, porque meus olhos viram a tua salvação. Portanto, quem é Jesus? Jesus é a salvação de Deus para nós. Que preparaste diante dos povos luz para iluminar as nações. Ele é salvação e ele é luz. Glória do teu povo Israel, ele é a nossa glória. Ele é a nossa salvação, a nossa luz, a nossa glória, a nossa alegria, nossa recompensa. Mas ele é mais do que isso. Ele então vai olhar para Maria, esse profeta, esse Simeão, e vai dizer para Maria, Maria, esse menino vai ser causa de queda, reerguimento, ele será um sinal de contradição. Por causa dele, muitos pensamentos e corações serão revelados, caídos serão levantados, poderosos serão derrubados. Então ele é salvação, luz, glória, e ele é esse contraste, essa contradição que nos revela quem somos de verdade, não para nos humilhar nem condenar, mas para nos erguer e nos salvar. E aí esse homem ainda vai dar uma profecia para Maria. Ele está falando tudo que Jesus é, tudo que Jesus vai fazer, está proclamando que Jesus é Senhor e Salvador. Aí ele vira para Maria e diz assim, verde palmeiras, lá no versículo final do 35, quanto a ti, Maria, quanto a ti, mulher, não pense você que você só vai assistir, quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Veja, queridos, quanto a nós, uma espada nos traspassará. A gente quer se salvar, sim ou não? Sim. A gente quer que os nossos se salvem, sim ou não? Sim. Quem é que salva? Jesus. E quanto a nós não vamos fazer nada? Quanto a nós precisamos permitir para a nossa salvação e a salvação dos nossos e do mundo a espada que nos traspassa. Portanto, Maria, filha, quem salva é Ele, mas quanto a ti,
você também tem um papel. E aqui está Maria como corredentora, né, da nossa salvação. Mas nós também somos corredentores da salvação, porque nós vamos cooperar, consentir, não é? Nos oferecer, nos unir àquele que salva na cruz, oferecendo a Ele a nossa alma e as espadas que nos traspassam no dia a dia, para que sejamos todos verdadeiros servos de Deus, iluminados pela luz de Deus, né? E aí então o oremos da missa de hoje, ele é muito bonito, ele diz assim: Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as nossas súplicas. Assim como o vosso Filho único, revestido da nossa humanidade, foi hoje apresentado no templo, fazei que nos apresentemos diante de vós com os corações purificados por aquele que é a nossa salvação, a nossa luz e a nossa glória, o Senhor Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.